Essa é a irmã Amanda, vocês já têm visto ela aqui ministrando aqui louvores, adorando ao Senhor aqui, louvando ao Senhor aqui, mas hoje o Senhor também a chamou para trazer uma palavra de fé, para encher os nossos corações, amém? Amém pelo seu sim, por ter aceitado esse desafio, mas você é uma mulher de Deus, está tudo... O Senhor já colocou tudo aqui no seu coração e eu sei que Ele vai falar através de você, amém? Vamos orar pela Amanda? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos pela tua filha nesse momento, que teu Espírito Santo venha tomar o seu coração, a sua mente, Pai, que ela venha, Senhor, falar somente o que o Senhor a mandou falar. Pai, em nome de Jesus, usa a boca da sua filha para falar aos nossos corações, para nos ensinar, Pai, conforme a Tua palavra. Nós te consagramos, Senhor, mais este momento do nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, Lagoinha. Boa noite. Obrigada, pastor. Graça e paz, amados. Amém. Hoje é o culto fé, irmãos. Né? Vamos botar fogo em nosso coração, aquecer nossas almas, em nome de Jesus, porque o Deus que opera milagres está aqui nessa noite. Amém? Você que está em casa aí também receba essa palavra, que o Senhor possa aquecer o seu coração, revigorar as suas forças nessa noite, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade para poder compartilhar aqui com os irmãos. Na verdade, eu fui primeiramente ministrado como um presente para mim, estar aqui hoje para compartilhar com os irmãos um pouco do meu testemunho, porque esse mês é um mês muito especial para mim, aniversário dos meus filhos, meu aniversário, um mês de acontecimentos muito importantes na minha vida, e com essa oportunidade o Senhor me trouxe à memória tanto do que Ele já fez sobre minha vida, para reacender aqui a chama do meu coração, para me deixar animada perante aos desafios que eu tenho vivido hoje, para que eu nunca possa esquecer que o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo, continuará fazendo eternamente. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, primeiro capítulo. Aleluia. Jó 1, lá no verso 21, na parte B. Parte B. Diz assim: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava orando e meditando na palavra do Senhor, para compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida, o Senhor colocou muito forte no meu coração o livro de Jó, a história de Jó. É muito conhecida, né, por todos nós. Quem nunca ouviu falar, né, da história de Jó, que nos inspira tanto. E antes de eu falar um pouco, explanar um pouco sobre a história de Jó e o que Deus quer trazer aos nossos corações nessa noite, eu quero começar falando um pouco para os irmãos daquilo que o Senhor fez na minha vida. No domingo nós estávamos ministrando louvor aqui, eu até compartilhei alguns trechos com os irmãos, né, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Mas assim, eu nasci em uma família cristã, cresci em um lar cristão, e toda a minha vida eu dediquei mesmo ao Senhor, aos caminhos do Senhor. Muito cedo, ali por volta de uns 12, 13 anos, o Senhor me alcançou verdadeiramente. Além dos meus pais, Ele me alcançou mesmo. E prendeu o meu coração, amarrou o meu coração a Ele, eu não consegui mais me soltar, né? E assim eu vivi minha vida. Diferentemente da maioria dos meus amigos, o Senhor me guardou muito, e eu mantive assim, os meus caminhos muito atrelados ao Senhor. Eu nunca fui de baladas, de rua, de dar trabalho para os meus pais.
Me guardei até onde, né, o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. E no ano de 2018 foi o ano que o Senhor me concedeu a bênção e a graça de engravidar, né, de gerar os meus filhos. Era um sonho do meu coração, do meu marido também. Nós começamos a buscar tratamento, porque já tinha mais ou menos uns 7 anos que a gente tentava e não conseguia. E era um sonho, um desejo muito grande. E no ano de 2018, então eu fiquei grávida. Descobri que estava grávida de trigêmeos. Foi um susto. Assim, a gente fica assim, né? Eu fui parar no hospital, tomar um sorinho na veia, né? Para poder entender e receber melhor a notícia. Mas, assim, depois foi festa, né? Tem aqui algumas pessoas da nossa família, uns amigos queridos aqui, amigas, que participaram desse momento. Eu fiz questão de convidar, porque eles viveram comigo aqueles dias, e eles estão aqui para testificar esse milagre mesmo. E, então, eu descobri que estava grávida de trigêmeos, aí começou, né? Aquela gravidez que vocês sabem como é de trigêmeos, né? Uma barriga bem grande, bem complicada, uma gestação complicada. E quando foi ali por volta de 24 semanas, eu estava com 24 semanas, eu já comecei a dilatar, né? Comecei a dilatar e numa consulta de rotina, o médico descobriu que os bebês já estavam querendo nascer, né? Theo, Aurora e Malu. E então eu precisei internar, porque não tinha nenhuma intervenção mais que pudesse segurar. E eu precisei ficar em repouso absoluto. E me internei com 24 semanas e as crianças nasceram exatamente um mês depois. Eu internei dia 1 de novembro, dia 1 de dezembro eles nasceram, com 28 semanas. E ali eu ainda estava assim, extasiada. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu não estava entendendo a gravidade que estava acontecendo. Eu estava ali nas nuvens ainda, né? Com o meu sonho da maternidade, o sonho dos meus filhos. Os médicos até riram depois, né, que tudo passou. Eles brincaram comigo quando eu cheguei lá com as 3 malas dos meninos, com roupa para uns não sei quantos meses, já levei para a maternidade. E eles falaram, nossa, os meninos ficaram 3 meses sem usar nenhuma roupa. Mas assim, né, tava com meu coração com aquela alegria e tudo. E quando foi no dia 1º de dezembro de 2018, os meninos nasceram, eu entrei em trabalho de parto, mas precisei fazer uma cesárea, porque era muito arriscado, né, para mim, para as crianças. E ali naquele momento que eu comecei a perceber o que estava acontecendo na minha vida. E o meu coração começou a ficar assim, assustado, porque eu tinha pensado uma situação tão diferente para mim, quando eu cheguei ali no centro cirúrgico e os meninos, né, começaram a nascer, os médicos foram tirando, eu não pude ver os meus filhos, eu não ouvi a voz deles, né, eles foram direto para a UTI, e eu aflita, sem notícias, e eles nasceram num estado muito grave. A Aurora nasceu com 800 gramas, o Theo nasceu com 1 quilo e a Malu nasceu com 1 quilo também. E nisso eles foram direto para a UTI e eu fui para o repouso, né? Estava no quarto com os meus familiares. Quando foi mais ou menos no finalzinho do dia, meu marido foi lá compartilhar com a gente o que estava acontecendo, como estavam as crianças. E eu me lembro que ele chegou e aí ele falou assim, olha, Amanda, o médico pediu para vir aqui, para você descer, para conhecer os meninos e conhecer a Malu, porque a Malu, infelizmente, ela está, né, parando, e eles acham que ela não vai sobreviver. Mas, na verdade, ele já sabia que ela já estava praticamente morta, né? E ali eu recebi aquela notícia e meu mundo começou, né, o meu castelo começou a desmoronar. Eu falei, uau, fiquei em choque, meu coração ficou extremamente entristecido. Mas naquele momento, irmãos, eu vivi uma experiência com o Senhor muito forte. O Espírito Santo me envolveu, sabe, num abraço, num consolo tão forte, que eu não tinha forças para caminhar, para levantar, para abrir a boca, nada. Mas o Espírito Santo soou nos meus ouvidos uma canção que eu comecei a cantar naquele mesmo momento. Todo mundo que estava no quarto começou a cantar comigo. Os meninos já até sabem, né? Que é a canção que diz assim: Tu és soberano,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, queridos, foi assim, o Senhor soprou essa canção no meu coração, né? E Ele estava ali me dizendo, olha, apesar de tudo, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo soberano sobre todas as coisas, nada foge do meu controle. E ali nós vivemos o luto, o Senhor nos abraçou, os irmãos, a igreja, a família. Nós vivemos aquele momento e as crianças, o Theo e a Aurora, seguiram na UTI neonatal, porque eles tiveram muitas complicações. A Aurora teve hemorragia grau 1, o Theo teve hemorragia grau 2, nasceu com um canal persistente no coração muito grave, fora o pulmão e todas as intercorrências que um prematuro extremo tem, né, irmãos? Eles eram muito pequenininhos, a pele vermelhinha, assim, transparente, ainda estava em formação. E ali, durante aqueles 3 meses que nós ficamos ali na UTI neonatal, eu praticamente morei lá, porque eu precisava sempre tirar leite para as crianças. E ali, naquele processo, o Senhor foi nos tratando, sabe? Todos os dias a gente estava ali lidando entre a vida e a morte. Uma hora estável, outra hora não. E o Senhor movendo, o Senhor tocando no meu coração. E eu, sem entender o que estava acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Mas por que comigo, Deus? Né? E antes de eu continuar o que aconteceu depois disso, eu quero ler aqui o que o texto diz em Jó 1. Pai, tu és maravilhoso, Jesus. No dia em que os filhos de Deus vieram, 1 verso 6, tá? Quem quiser acompanhar. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás então respondeu: de rodear a terra e passar por ela. Então perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu filho Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste a sua casa com tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? E como você já conhece a história, segue e o inimigo apontando Jó, né? Falando assim, não, Jó só é temente assim, fiel, íntegro, porque o Senhor abençoa Jó, porque ele tem tudo. Ele é próspero, né? Ele tem saúde, os filhos dele são uma bênção. E o Senhor falou, não, então o Senhor autorizou Satanás. Não, então você toca, então, pode tocar na vida de Jó. E foi mais ou menos o que aconteceu, não me comparando a Jó, jamais, porque Jó é uma inspiração para mim, mas eu me identifico muito. Porque a minha casa, nós estávamos vivendo um momento muito bom das nossas vidas em todos os aspectos. Como família, no nosso casamento, ministerialmente, o Senhor estava nos abençoando na igreja em que nós pastoreávamos. Estávamos, enfim, com tudo correndo muito bem, sabe? Quando está tudo em paz, você fala assim, Deus, obrigado, Pai, meu sonho está acontecendo, o Senhor está mandando os nossos filhos que nós tanto sonhamos. E aí começou, né, toda aquela luta, toda aquela tribulação que vinha sobre nossa casa, assim como aconteceu com Jó. E ainda assim, ele declarou
Jó declarou lá no capítulo 1, verso 21, que tudo estava nas mãos de Deus. E o diabo é tão sujo, Satanás é tão sujo, que ele levantou algumas teses, né, para apontar Jó. Ele falou assim, ninguém é capaz de amar mais a Deus do que o seu próprio bem, a sua riqueza. E falou, ninguém é capaz de amar mais a Deus do que sua própria família. Ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a si mesmo. E aí o diabo foi tocando. E a palavra diz aí no texto, se você quiser ler depois, acho que você já até conhece, que no mesmo dia em que Jó perdeu todos os seus bens, que suas ovelhas, né, foram mortas, tudo foi queimado, tudo foi destruído, toda a sua riqueza, tudo que o Senhor tinha dado para Jó, no mesmo dia, Jó perdeu seus filhos, 10 filhos, em um mesmo acidente, em um mesmo lugar. E na mesma hora ele recebeu essa notícia. E aí o diabo estava ali pronto para esperar qual ia ser a postura de Jó, né? Para ir lá voltar para Deus e falar assim, Deus, está vendo aí seu filho que você disse que era temente, que era íntegro, que te amava pelo que o Senhor era? Mas então o plano de Satanás foi por água abaixo, né? Porque a palavra diz que Jó se lançou ao chão, rasgou as suas vestes, né? Rapou a sua cabeça. E Jó fez o quê, irmãos? Me ajuda aí. O que Jó fez? Ele adorou a Deus. Não sei o que ele fez, se ele orou, se ele cantou. Eu cantei, que foi o que o Espírito Santo moveu no meu coração. Mas ele adorou ao Senhor. E Satanás ainda assim não estava aceitando aquele negócio. Voltou de novo lá onde Deus estava com os santos, com os anjos. Chegou e novamente o Senhor perguntou, da onde vem Satanás? Eu venho aí de caminhar pelo mundo, pela terra, né? Que é o que Satanás gosta de fazer, que é para roubar, matar e destruir. Ele fica o tempo todo tentando achar uma brecha onde ele pode entrar para destruir. E Deus falou assim, tá vendo, Satanás? Meu servo Jó, íntegro. Aí Deus falou novamente, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Sim, Senhor, mas ele não é capaz de te amar mais do que a ele mesmo. Toca na pele, toca nele, lança sobre ele feridas. E assim aconteceu, como os irmãos sabem, né? Jó teve feridas na pele, ficou tão magro assim, literalmente pele e osso. E a palavra diz que teve um dado momento que ele ainda pegou um caco de telha, né? Para poder descascar ali as feridas. E Jó ali sofrendo. Chegou um momento em que Jó já estava assim tão aflito, tão no fundo do poço, que acho que não tinha mais nada para acontecer na vida de Jó, porque Deus falou para Satanás que podia fazer tudo, mas que não era para tocar na vida de Jó, né? Então Jó estava vivinho, só pele e osso, mas estava vivo. Estava vivo e fazendo o que, irmãos? Adorando ao Senhor. Mas Jó, assim como nós, assim como eu, naquela situação, ele virou e fez muitas perguntas ao Senhor. Mas por que, Deus? Por que o Senhor me... Por que está acontecendo isso comigo, na minha casa, na minha vida, na minha família? E a palavra ainda mostra que Jó, por 16 vezes, fez essa pergunta para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E mais 34 vezes outras queixas e queixas e queixas. Que é o que nós mais fazemos, né? Quando o mal bate a nossa porta. Eu falei isso com o Senhor, eu falei, Deus, eu dediquei minha vida a Ti, me sacrifiquei, busquei os Teus caminhos. Eu acho que eu não fiz nada de errado, me mostra, eu fiz alguma coisa errada. Onde eu pequei, onde eu errei? Por que isso está acontecendo comigo? Eu me lembro até que isso tocou muito até os meus irmãos mais novos, que eles viraram para minha mãe, desolados, e falaram assim, mãe, eu não entendo, isso podia acontecer com qualquer pessoa, até comigo. Podia acontecer com a Andressa, com o Mateus, que são os meus irmãos, mas com a Amanda não. Por que com a Amanda? E aí o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração. E foi me quebrando. Quem sou eu? Não é por mim, não é por nós, queridos. Não é o que eu faço ou deixo de fazer. Se eu sou mais santa ou menos santa. Se eu entreguei minha vida ou não a Deus, não importa. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. E nós estamos onde, amados? No mundo.
Então nós estamos sujeitos a tudo, todos os intempéries, tudo. E ali eu comecei a sentir na pele como nunca senti minha vida inteira. Eu tinha 28 anos, né, quando os meninos nasceram. E eu nunca tinha vivido nada traumático na minha vida. Nada traumático. E aí eu comecei a perceber, não, eu estou aqui no mundo, eu vivo tribulações mesmo, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso. E a palavra diz, e me chamou muita atenção, que é algo que eu separei também para compartilhar com os irmãos, que nesse momento em que Jó estava nesse período mais difícil, a palavra diz que a própria mulher dele, né, virou para ele: Jó, abandona esse teu Deus aí, pelo amor de Deus, morre logo. Morre logo. Acho que ela, não, já está dando trabalho demais, morre logo, abandona esse teu Deus e morre. E Jó falou assim: tá doido, mulher? Tá doida? O meu Deus eu não largo, não. E naquele mesmo período, olha, gente, a história de Jó é linda demais. A palavra do Senhor diz que os amigos de Jó vieram para uma conversa para tentar ajudar Jó, porque eles também não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Passaram 7 dias juntos em oração e ali consternados perante o Senhor. E até que chegou um momento que esses amigos de Jó começaram a meio que se revoltar. Não, Jó, não é possível, não. Você está em pecado. Você é adúltero, você roubou as viúvas, você roubou o povo pobre para construir suas riquezas. Tem alguma coisa errada, Jó. Não, você não é nada íntegro. E os próprios amigos de Jó começaram a apontar. Quantas vezes não acontece com a gente, né? Ah, fulano está doente, está passando por isso, está passando necessidade, porque está pecando. Está pecando, está sendo castigado por Deus. E aí, naquele momento, Jó já no fundo do poço. E imagina aqui comigo, você está no fundo do poço. Qual a única direção que você pode mirar os seus olhos? Para cima, né? E aí Jó olhou para o alto. Olhou para o alto. E eu quero ler aqui. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és lindo, Jesus. Jó então olhou para o lado e clamou ao Senhor: eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele falou. E naquele momento, queridos, a palavra do Senhor diz que Deus quebrou o silêncio e foi até Jó, porque Deus não tinha respondido nenhuma das 16 perguntas de Jó, nem os 34 questionamentos e queixas dele. Mas nesse momento Deus quebrou o silêncio e chegou até Jó. Aí você me diz, Deus foi responder, né? Todas as 16 perguntas, foi responder as queixas? Não. Deus virou para Jó e simplesmente fez a Jó 70 perguntas. Perguntas retóricas que não têm resposta. Jó, onde você estava? No firmamento, onde eu estava ali espalhando as estrelas no firmamento. Você sabe onde é o reservatório do ar que você respira, dos ventos? Jó, onde você estava? Onde você estava? O Senhor ficou ali mostrando para Jó toda a glória dele. Toda a glória, toda a soberania dele. 70 perguntas e Jó calou-se em seu silêncio. E se prostrou ao Senhor. E ele percebeu ali naquele momento que ele, que ele não sabia quem era Deus de verdade. Ele servia a Deus. Olha só, gente, Jó era um homem incrível. Olha o que nós lemos aqui. Muito fiel ao Senhor, temente ao Senhor, irrepreensível. Mas Jó reconheceu que nem ele mesmo conhecia o Deus que ele servia, o Deus que ele era. Um Deus soberano que reina sobre todas as coisas. Ele está acima de qualquer aflição. Ele está acima de qualquer dor. Não importa o que você esteja vivendo, o que eu esteja vivendo. Não importa o meu luto. Não importa as minhas perdas. Porque nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo por Ele, por intermédio dEle e para Ele. É para gerar peso de glória, irmãos. Peso de glória.
Oh, Deus, e eu lembro que naquela situação que nós vivemos, o Senhor foi realizando milagres. E ali no meio do hospital, o Senhor nos deu oportunidade. Às vezes a gente nem usava palavras, mas o Senhor alcançava outros pais que estavam ali, médicos, doutores. E no primeiro ano de vida dos meninos foi um ano muito complicado. A gente vivia no hospital. E eu me lembro que teve um dia em que o Theo pegou uma bronquiolite viral aguda muito grave e foi para a UTI. E como ele ainda estava muito frágil, porque o coração dele ainda estava muito frágil, estava repercutindo nos outros órgãos, ele literalmente morreu. O painelzinho lá, tudo zerado, né? Tudo zerado. E eu lembro, eu não sei o nome, esqueci aqui agora qual é o nome desse procedimento. Vieram os terapeutas, os enfermeiros, os médicos, todos com aquele negocinho azul, assim. Eu esqueci. Acho que era para entubar, para tentar ressuscitar, alguma coisa assim do tipo. Foi todo mundo para cima, todo mundo desesperado. E ele não estava reagindo, e a médica chegou assim, e eu vi ali o Espírito Santo guiando aquela médica, a doutora Carla, lembro até hoje. Ela chegou assim no Theo, ele deitadinho, ela, Theo, acorda, cara, acorda, você não é tão bravinho, porque ele era muito chorão, sabe? Acorda, Theo, reage. E todo mundo tenso assim na sala, porque não era muito do protocolo, né? Mas a médica não queria fazer nada invasivo, porque o Theo já tinha sofrido muitas coisas. E passaram alguns minutos, e o Theo foi voltando à vida. E aquela salinha pequenininha, onde estavam ali os médicos, os enfermeiros, tudo, se encheu da presença de Deus, amados, de uma maneira que, se você chegar hoje lá no Hospital Santa Marta, em Taguatinga, pode perguntar para qualquer um, do pessoal da limpeza, da portaria, os médicos, que se conhecem, Theo e Aurora, pode perguntar, vai lá. Todo mundo conhece, todo mundo presenciou o milagre, viu o que Deus fez, com amor, um carinho tão grande pelos nossos filhos. E aí eu fui entendendo o propósito de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, quem sou eu? Obrigada, Pai. É até estranho dizer isso para vocês, mas eu acho que se Deus virasse para mim hoje e falasse assim, se eu te desse hoje a vida que você tinha há 6 anos atrás, para você estar do jeito que você estava lá, daquele jeito, você toparia? Eu não aceitaria, irmãos, porque eu só sou quem eu sou hoje em Deus, porque eu vivi tudo aquilo. Tem uma canção que diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Oh, Pai. Isso mesmo. E o Senhor me mostrou tudo isso, irmãos. Então eu jamais gostaria de ser aquela Amanda que eu era em 2018. Antes, essa Amanda que viveu a tribulação, viveu a dor, mas que pôde conhecer o Deus que ela servia verdadeiramente, de perto, assim como Jó conheceu. Deixa eu ilustrar isso para vocês de uma maneira assim. Um pai com um filho caminhava na rua, e sabe que criança, um filho mais ou menos de 4 anos, criança adora fazer umas perguntas difíceis, né? Quando você não tem uma resposta pronta. E essa criança virou para o pai e perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não tinha uma resposta pronta para dar para uma criança de 4 anos. E ele ficou em silêncio, continuou caminhando. E aí, no meio do caminho, ele olhou para o céu, estava passando um avião daqueles maiores que tem, sabe? Aqueles grandões que cabem 300, 400 passageiros. E aí ele falou assim: filho, tá vendo aquele avião ali? Qual é o tamanho daquele avião? E aí o filho falou: vixe, pai, é pequenininho demais. Aí ele, tá. Aí ele pegou o filho dele, levou lá no aeroporto, pegou um avião também desses bem grandes, levou o filho de pertinho e falou assim: filho, qual é o tamanho desse avião? Uau, pai, é muito grande. Que avião enorme. E aí o pai falou assim: pois é, filho, assim é como Deus. Quando nós estamos distante dele, ele parece ser tão pequeno diante das adversidades da nossa vida.
Mas quando nós nos aproximamos dele, nós vemos o real tamanho do nosso Deus. E os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos lutos, as nossas dores se reduzem a nada. E a nossa fé, a nossa fé é aumentada nesse Deus maravilhoso. E para finalizar, eu quero ler aqui, se você quiser ler também, Jó 42:5. Após suas provações, como eu disse, Jó teve uma visão clara de quem o Senhor era. E aí Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tende por bom ânimo passares provações por essa terra, porque é para peso de glória para a sua vida. Peso de glória para a sua vida. Peso de glória para a sua vida. Irmãos, e aí você pode me perguntar, depois disso tudo, Deus fez um milagre. Deus restaurou a vida dos meus filhos, Theo e Aurora. Eles quando saíram do hospital, os médicos falaram, olha, provavelmente eles podem não falar, não andar, ter retardo mental, a gente só vai saber com o tempo, porque foi muito grave tudo que aconteceu com eles. E o tempo foi passando e eles foram atingindo cada marco, foram recebendo alta de todas as especialidades. O Senhor foi curando. O Theo passou por uma cirurgia do coração e o Senhor restabeleceu a saúde dele. Sabe, o Senhor foi movendo e nós vivemos esse milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí você me pergunta, Amanda, e depois disso foi tudo maravilha, né? Foi só glória a Deus, aleluia. Foi não, irmãos. Foi só o começo do que Deus queria mover na minha vida. Depois continuaram. A nossa vida é assim. Vem novos desafios, novas lutas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, mas a gente vai amadurecendo no Senhor, a nossa fé vai, amadurecendo no Senhor, e você vai descansando nele verdadeiramente. Minha mãe e meu pai falavam muito isso para mim, eu achava eles meio doidos quando eu era mais nova, porque eles eram muito descansados. Às vezes assim, nossa, tava um negócio acontecendo ali, eles, não, glória a Deus, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar o pão. Eu falei, gente, como assim? E aí só depois que eu vivi a morte, eu vivi o luto, nós perdemos bens, nós perdemos nossas finanças, e ali, somente ali eu pude entender como é descansar verdadeiramente em Deus. E eu aprendi a descansar no Senhor. Então jamais eu quero ser aquela Amanda de novo. Tchau, Amanda, você foi muito homem, ficou para trás. E eu quero continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, não é fácil. Não é fácil, eu sei disso. Mas o Senhor, Ele está ao nosso lado. E Ele está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que assim como Ele trouxe essa palavra ao meu coração, trazendo à minha memória tudo isso que eu vivi, falou, Amanda, olha só, eu sou o mesmo Deus, eu não mudei não. Eu sou aquele Deus que fez tudo aquilo na sua vida e vou continuar fazendo hoje. O milagre vai acontecer na sua casa, as coisas vão mudar, tudo vai romper. Então eu creio que esse mesmo Deus que falou isso para mim, irmão, está falando para você hoje aqui nessa noite. Creia, descansa no Senhor, passa pela prova, igual o povo fala mesmo, dando glória a Deus mesmo, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja dolorido, mas dê glória a Deus, porque o Espírito Santo vai te carregar no colo, assim como Ele fez comigo. Eu não tinha força para caminhar, para falar, para andar, mas eu sentia como se eu estivesse flutuando, como se estivesse, em cima de uma nuvem assim, e o Espírito Santo me levando, e as pessoas olhavam para mim, nossa, Amanda, como você é forte, que não sei o que. Eu falei, gente, onde é que até eu entender da onde que as pessoas estavam vendo aquela força, porque eu sabia que eu não tinha, mas as pessoas viam em mim a força que vinha do alto, a força que vinha do Senhor. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, que essa força que vem do alto seja a tua força, amém? Que você possa acordar amanhã dando glória a Deus, mesmo se o inimigo tocar nos seus bens, mesmo se o inimigo tocar na sua saúde, mesmo se o inimigo tocar na sua família, você vai, fazer como Jó fez, erguer as suas mãos, falar, Senhor, eu te adoro, eu sei que o meu Redentor vive,
Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, Deus maravilhoso. Nós te celebramos e te adoramos neste lugar. Você pode fechar os seus olhos, fechar a sua cabeça. Aliás, curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos nesse momento. Oh, Espírito Santo, eis aqui os teus filhos. Amados, essa foi a minha história, isso que eu tenho vivido incrível. Mas você tem a sua história, a sua experiência. E que você tenha a oportunidade nesse momento de entregar tudo isso ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado, quais são os desafios que você tem vivido, mas o Senhor está aqui nessa noite para ouvir a sua voz, e Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar. Oh, Jesus, comece a orar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és, diga, meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Você pode dizer isso? Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos cantar mais uma vez? Mas cante com fé, diga, diga. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh Deus, Tu és o Deus da minha salvação. Minha paixão, minha canção e meu louvor. Você pode erguer as suas mãos aos céus, mais alto que você puder. Aleluia. Cante isso ao Senhor. Ele é exaltado, Ele é adorado. Exalte a Ele, adore, adore. Somente as horas me superar a tu.
Pai. Tu és o dono de tudo, Deus. E é por isso que nós te adoramos e te celebramos neste lugar, Pai. E o meu louvor. Glória a Deus, aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Amém, pastor, por favor. Glória a Deus. Continue com esse mesmo espírito. Abaixe sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Esse Deus que fez um milagre na vida da Amanda, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, esse Deus. Esse Deus, Ele quer hoje fazer um milagre na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Jó, ele passou por muitas provações. Era um homem temente a Deus. E Deus conhecia Jó pelo nome e apontou: olha lá meu servo Jó. Ele é temente, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas Jó, só no final que ele fala, né? Eu conhecia Deus só de ouvir falar. E hoje eu vejo Deus, eu falo com Ele. Ele era um homem que amava a Deus, mas ele não conhecia esse Deus intimamente. Ele não conhecia esse Deus num relacionamento íntimo. Ele fazia lá, cumpria as obrigações dele, mas não tinha essa intimidade toda. E hoje, esse Deus está aqui hoje para ter uma intimidade contigo, um relacionamento contigo. Ele quer falar contigo, Ele quer te conhecer, Ele quer apontar lá. Olha lá, meu filho, esse lá é o meu filho fiel. É o meu filho, é o filho que me ama e que cumpre os meus mandamentos e me obedece. Eu gostaria hoje de fazer 2 orações. Uma oração para aquele que está longe dos caminhos do Senhor, que deseja voltar para esses caminhos, e uma oração de entrega para aqueles que nunca se entregaram para esse Deus. E hoje você tem essa oportunidade de viver esses milagres, submeter os seus desejos e as suas provas a Deus, para que Ele faça milagre na sua vida. Abaixe sua cabeça, coloque a mão no coração e vou fazer a primeira oração. Pai, eu estava longe dos teus caminhos, distante, Pai, da tua vontade e dos teus milagres. Hoje eu quero voltar para o teu caminho. Hoje eu quero voltar a ter relacionamento contigo. Hoje eu quero voltar a ter intimidade contigo. Se você está em casa também e deseja fazer alguma dessa oração, faça essa oração. Envie uma mensagem dizendo que você fez essa oração. E agora eu vou fazer a segunda oração, uma oração de entrega para aqueles que nunca se entregaram a esse Deus de milagre. Pai, eu recebo hoje o seu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu recebo esse Jesus, crendo que Ele verteu sangue na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao 3º dia. E hoje está vivo ao teu lado. Se você fez alguma dessa oração, eu vou contar até 3, e você levante sua mão, que eu gostaria de orar com você e selar esse momento de entrega ou de volta nos caminhos do Senhor. Hoje você tem essa oportunidade, amanhã ela pode ser tarde. E eu estava longe dos teus caminhos, Senhor. Hoje volto. Quero ter um relacionamento contigo. Me receba, Pai, de volta. 2, hoje eu quero te receber, Pai. Que o Senhor seja Deus e Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor me oriente e me leve para onde o Senhor deseja que eu deva estar. E agora, 3, se você fez essa oração, levante sua mão, eu gostaria de orar com você. Alguém fez essa oração? Não estou conseguindo enxergar. Glória a Deus. E vamos aproveitar esse momento e gostaríamos de orar para aqueles que estão precisando de um milagre, uma cura, um emprego, uma restauração, uma volta de alguém
os caminhos do Senhor, uma conversão de um filho. Gostaria de orar por alguém que deseja um milagre hoje na sua vida. Quem deseja um milagre? Ninguém precisa de um milagre? Pode vir aqui à frente, irmão, vamos orar. Quem precisa de um milagre? Quem ficou, levante as mãos e vamos interceder por esses irmãos. Pai, os teus filhos, Pai, vieram à frente e precisam, Pai, de um milagre teu, Pai, de uma provisão, de uma intervenção sua. Pai, nós cremos nesse Deus, aquele Deus da Bíblia, que fazia aqueles milagres, que curava, restaurava. Todos que encontraram com o teu filho Jesus tiveram uma mudança de vida, uma restauração. Hoje eles estão aqui, Pai, precisando de cura. Pai, esteja movendo, Pai, curando. Cure, Pai, doenças da mente, doenças do corpo. Pai, doenças, Pai, esteja curando o câncer, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos nesse Deus que cura câncer, que cura câncer, que cura, Pai, doenças, Pai, vasculares, doenças cardíacas. Cremos nesse Deus, Pai, que pode, Pai, curar úteros, que pode trazer filhos, Pai. Nós cremos nesse Deus. Derrame, Pai, teu sangue, Pai, sobre os teus filhos. Derrame, Pai, uma unção especial sobre eles, Pai. Derrame, Pai, o seu milagre, Pai. Derrame o seu milagre. Derrame, Pai, derrame unção. Derrame intimidade consigo. Derrame, Pai, dons espirituais na tua casa. Pai, esteja derramando azeite sobre teus filhos. Dons espirituais sobre a tua casa, Pai. Pai, esteja dando, Pai, paz aos lares. Esteja dando paz, Pai, sobre lares que estão precisando de paz. Pai, pessoas que estão pensando, Pai, em tirar a vida, Pai. Que essas pessoas possam entender que tu és filho, tu és pai dela e elas são filhos teus. Eles não precisam tirar a vida, porque o Senhor cuida de cada detalhe dessa vida, Pai. Esteja derramando a provisão, Pai. O Senhor é o Deus, dono do ouro e da prata. Esteja derramando a provisão sobre a vida dos teus filhos, Pai. Derrame, Pai, provisão, emprego. Derrame, Pai, derrame trabalhos, concurso público. Esteja enchendo, Pai, os teus filhos da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Ti, para que possam tomar as decisões, Pai, corretas. Pai, esteja restaurando casamentos aqui nessa noite, Pai. Casamentos destruídos, Pai. Restaure casamentos, Pai. O Senhor é o Deus de restauração, Pai. Restaure casamentos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Esteja, Pai, trazendo filhos de volta, Pai. Aquele filho pródigo que está distante, Pai, esteja trazendo para os teus caminhos, em nome de Jesus, Pai. Pai, aquele filho que está distante, esteja incomodando agora nesse momento, para que ele volte e possa sentir, Pai, o teu poder, a tua presença novamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Graças te damos, Pai, já te agradecemos por todos os milagres que o Senhor executou nessa noite. E vamos ouvir, Pai, testemunhos aqui, Pai, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Santo, santo é esse Deus, Pai. Obrigado. Pode sentar, irmão. Alguns avisos. Neste sábado, vamos ter o nosso batismo. O primeiro batismo da Lagoinha Sobradinho. Estamos querendo fazer um grande culto evangelístico. A ideia é de fazer aqui fora, montar a piscina aqui fora, colocar o som aqui nessa varanda, né? E a gente vai fazer um evangelismo, né? O pessoal passando para a rodoviária, junto com o batismo. Se você
tem alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, né, na família, traga, que vai ser uma palavra evangelística. E GC, né, se você não faz parte de um grupo de crescimento, procura lá na bio do Instagram, tem lá o nosso grupo de crescimento. E sexta-feira nós temos aqui o GC, o grupo de crescimento de adolescentes, que é o Rocket. Ele vai se transformar no nosso culto Rocket. Traga seu adolescente, se você tem adolescente, para ele fazer amizades dentro da igreja, criar raízes dentro da igreja. Essa sexta não teremos. Sexta-feira é a nossa ordenação pastoral, lá na Lagoinha Capital. Porque algumas pessoas nos perguntaram, mas vocês já são pastores e agora é a ordenação, né? Mas nós já tínhamos sido enviados pelo pastor Esdras, pela pastora Gabriela, né? Numa rápida, né? Num rápido momento de um envio, eles nos ungiram para estar como os pastores aqui antes da inauguração. Mas a igreja, ela sempre faz essa ordenação oficial, né, onde outros pastores também estão sendo ordenados, mas a nossa igreja inaugurou antes dessa ordenação oficial. Então, o pastor Esdras nos ungiu, nos enviou para cá, e glória a Deus, porque nós estamos aqui com vocês, amém? Tem mais algum aviso? Eu queria chamar a Amanda, seus milagres aqui. E você ainda não completou, porque ainda teve uma rapinha do tacho, né? Semana passada eu brinquei com o Dom, eu falei, Dom, olhei para ele assim e falei, Dom, você é a rapinha do tacho. Aí ele olhou para mim e fez assim, eu não sei nem se ele entendeu o que eu quis dizer. Mas esses aqui são os milagres da Amanda, do Cacá. Cadê o Cacá? Vem cá, Cacá. Oxe, tu faz parte disso aqui, não? Tu faz parte, faz parte sim. Fala, papai, faz parte. Theo, Aurora. Papai. Depois ainda tem muito testemunho aqui. Irmãos, vamos estender as mãos. Isso aqui é testificando a fé que nós podemos ter no Senhor, né? Theo, Aurora, Manu que está no coração, e depois veio o Dom, está no céu, né? E o Senhor é bom, gente. Nós estamos vendo um milagre aqui, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta família, Pai. Oh Deus, o Senhor fez um milagre, Pai. Um milagre, Senhor, derramado sobre eles, ó Deus. Mas esse milagre, Senhor, veio hoje gerar fé em nosso coração. Pai, que o Senhor venha, Senhor, derramar bênçãos sem medida sobre essa família. Pai, uma unção nova nós te pedimos neste dia, sobre a cabeça da Amanda, sobre a cabeça do Cacá. Senhor, abençoa, Senhor, estas crianças, Senhor. Dê saúde, Senhor, a cada um deles, ó Deus. Que o Senhor continue dando discernimento e sabedoria aos seus pais, para cuidar deles e educá-los no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela vida de vocês aqui. Viu? Por sempre estarem conosco aqui, tá? Deus te abençoe. Terminados os avisos, fique em pé para receber a bênção. Domingo temos, sábado, nosso batismo, 10 horas da manhã, e domingo, nosso culto de celebração, escola dominical, às 9h30 da manhã, e o culto de celebração às 18h30, com ceia. Nosso segundo domingo aqui, Lagoinha, é ceia. Receba a bênção, irmão. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
estejam convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos digam amém.